Olá pessoal, por respeito ao pessoal do nosso canal e aos novos que estão querendo entender sobre acidentes aeronáuticos, sobre o mundo da aviação, eu vou fazer uma segunda rodada de avaliação do que aconteceu, ou melhor, das possibilidades, das condições, daquilo que a gente chama de análise situacional, que é fundamental para o piloto tomar as decisões. Tá ok? Isso tudo, obviamente, sobre o acidente do avião em Ubatuba, com toda a ética que deve ter um professor aposentado da Unicamp, com o conhecimento de um engenheiro mecânico que entende de aviação e tirou brevet no mesmo aeroclube que foi instrutor de meteorologia. Obviamente, eu não tenho a experiência nesta pista, neste avião, e também não preciso, porque eu vou fazer uma análise situacional, ou seja, como que alguém na situação de um ser humano que está pilotando uma aeronave pode tomar decisões. E para isso eu vou usar também o meu curso de pós-graduação em administração de empresas. Meu currículo é grande, vai ficar na descrição, não vamos pensar nisso. Vamos lá. O que acontece? Primeira coisa, quando o piloto vai fazer um voo, ele aprende desde o aeroclube que quando você vai fazer uma navegação, você tem que fazer um plano de voo. E você tem que apresentar um plano de voo para o DSEA, para a ANAC. Bom, você vai ter que registrar seu plano de voo. E para isso, você vai fazer um plano de voo indo do ponto A ao ponto B, com alternativa até o ponto C, e com 30 ou 45 minutos de combustível a mais, como reserva para poder circular, fazer aproximação e tal em todas as situações possíveis, tá certo? Se o piloto tiver na Bacia das Armas, ele declara pam 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 e tem prioridade para pousar, se for o caso. Mas esses detalhes nesse caso não interessam. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui em cima a informação que você dispõe no serviço da aeronáutica sobre a pista de Ubatuba, ok? Análise situacional, o piloto vai fazer o seu plano de voo, ele vai verificar no site oficial da aeronáutica, da aviação, que é da aeronáutica, como que é essa pista. Legal. Então, ao pegar essas informações, vocês vão ver que a pista tem 900 metros. E ela tem, de fato, 900 metros. Bom, se é um piloto mais cuidadoso, né? Vamos supor que tudo de bom sobre o piloto, tá ok? Então ele é mais cuidadoso, ele nunca foi naquela pista. Por que provavelmente ele nunca foi naquela pista? Vocês vão entender mais lá no fim. E mais lá no fim também eu vou dar algumas informações importantes, inclusive vou me redimir de um erro que eu cometi no vídeo anterior. Vamos lá. Então, eu não conheço a pista, é o meu caso, nunca pousei lá. O que eu vou fazer? Depois de pegar as informações, eu vou dar uma olhada para ver se a pista é bonita, se é legal. Eu vou tentar... Então, de novo, eu vou tentar me situar na pista. Por quê? Porque um bom piloto, ele faz uma certa meditação sobre o voo que ele vai ter. Então, assim, se o piloto, que é muito bom, e eu aprendi a pilotar com um amigo meu que é considerado o melhor piloto do Brasil, e provavelmente é mesmo, pelo menos um dos melhores pilotos do Brasil, quando a gente vai fazer um voo pela primeira vez, e mesmo que a gente vai fazer pela segunda, terceira ou quarta vez,
a gente tem que mentalizar o voo. Por quê? A gente precisa automatizar o voo. A gente precisa fazer movimentos como se praticamente a gente fosse um robô que já conhecesse tudo, já tivesse com tudo programado. Por que que a gente precisa ter tudo na mente? Porque se aparecer alguma coisa que eu não tenho domínio, por exemplo, um pássaro, eu sei se eu posso desviar para a direita ou para a esquerda, porque eu já tenho mentalizado a situação, e essa análise de situação que cabe a gente a fazer aqui agora, tá ok? Então vamos lá. Eu vou mentalizar o voo em seus mínimos detalhes, se eu for um bom piloto e se eu aprendi, se isso existe dentro de mim. Por exemplo, no meu caso, isso é uma necessidade. Eu tenho necessidade de fazer isso. Até porque eu não sou santo. Eu já errei 2 vezes em coisa boba. Graças a Deus. E aprendi o seguinte: coisa boba também é erro. O detalhe é tão importante quanto o todo. Então, não existe detalhe num voo que seja menos importante do que o todo. Não existe todo que seja mais importante do que o detalhe, ok? Então, é assim, essa análise situacional, essa consciência do que vai acontecer, que tem que estar dentro do piloto. Ele tem que incorporar isso, tá ok? Beleza. Você já imaginou se, por exemplo, um piloto que é piloto pega uma nave espacial, vai para a Lua e chega lá e tem dúvida sobre alguma coisa? Acontece algum imprevisto? Não dá, né? Então, um piloto ele tem que se basear nesses casos, nos melhores, tá certo? Beleza. Ele vai pegar a informação oficial. Se ele tiver alguma curiosidade que deveria ter, ele vai entrar na internet para ver a pista, para mentalizar, assim, se já olha para a pista, aqui é assim, aqui é assado, é aqui que eu vou pousar, aqui que eu vou poder arremeter para a direita, para a esquerda, se não acontece aquele acidente dos Mamonas. Lembra do acidente dos Mamonas Assassinas? O piloto remeteu para o lugar errado, deu com o avião no morro. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho que mentalizar. Por quê? Porque é a segurança do voo. Mas não é só segurança do voo. É segurança minha. Tá certo? Eu tenho que ter essa segurança. Então eu vou lá e vou ver a pista. Mentalizei a pista. Mentalizei aquilo que existe em volta da pista. Mas eu já pousei lá várias vezes. Faça isso de novo. É o exercício que você tem que fazer toda vez que vai fazer um voo. Você tem que se preparar para o voo. Não é só escrever o plano de voo. Você tem que mentalizar o voo. Bom, aí você vai buscar informação, por exemplo, na internet. Eu fiz isso. Dentre as informações que eu tive na internet, tem essa foto da pista de pouso. Chama de aeroporto, não sei porquê, mas é uma pista, porque, enfim, para dar mais valor ao lugar, mas é uma pista de pouso, beleza. A diferença é que aeroporto é um aeródromo com facilidades para embarque e desembarque de passageiros. Não vi nenhuma facilidade para embarque e desembarque de passageiros aí, mas fica aeroporto porque é importante para a cidade. Deu para entender? Então o que a gente faz? A gente vai procurar ver a realidade, mentalizar a pista, mentalizar a situação, o local. Eu já estou me imaginando pousando lá. Aí eu vejo a pista de pouso numa foto, né? Foto da cidade lá, tá aqui, beleza. Aí eu vou procurar também mais alguma informação na internet, coloco lá aeródromo, aeroporto de Ubatuba. Por exemplo, eu vi a seguinte informação: só consegui pousar meu jato porque eu tinha trocado as pastilhas de freio do meu avião. Opa!
Bom, pode ser fake news, pode ser alguma besteira, mas peraí, todo detalhe é tão importante como um todo. Será que isso aconteceu, não aconteceu? O que está acontecendo com essa pista? Enfim, eu tenho que buscar mais informações. E eu busquei essas informações. É claro que hoje a gente tem muito mais informação do que, sei lá, provavelmente o piloto tinha, mas ele tem por obrigação buscar essas informações. E aí eu vi uma foto, que é esta daqui, de um piloto fazendo aproximação da pista. É o momento anterior ao pouso. E eu noto o seguinte, olha lá, a zebra da cabeceira está deslocada. Opa, aquela pista primeiro que eu vi, que tinha 900 metros, que está escrito lá na informação oficial que ela tem 900 metros, o piloto tirou uma foto mostrando que a cabeceira da pista está deslocada, ela não tem mais 900 metros disponível de pista, a cabeceira diminuiu, eu não sei porquê, mas está aí, ó, essa é a foto do piloto. Opa, tem alguma coisa errada que pode colocar em colocar em perigo a segurança de voo, que vai colocar em perigo isso que chama de segurança de voo, mas é a minha vida e a vida dos passageiros. Então, eu vou procurar saber o que está acontecendo. Bom, o que está acontecendo, de novo, tem uma outra informação que está disponível na internet, que mostra que a pista disponível, ela é realmente menor, dependendo da cabeceira que você fizer a aproximação. Assim, tem uma parte da pista que você pode pousar, logo depois da zebra, onde tem as duas faixas, para você poder pousar, e tem uma outra que a distância é menor. Então, opa, pelo sim, pelo não, o que eu vou fazer? Bom, se eu estava pensando pousar por uma pista, eu já vou pousar pela outra, porque a outra me dá os 900 metros. E na pista da outra cabeceira, eu não vou ter os 900 metros, eu vou ter menos. Eu não preciso nem saber o quanto menos, tá ok? Por quê? Porque as informações desse avião são de que eu vou precisar de pelo menos cerca de 800 metros. Isso varia com um monte de coisa. Mas se eu sou um cara, um piloto profissional, consciente, prezo pela minha vida, pela segurança de voo dos meus passageiros e do resto do mundo, que pode estar ali em volta, então assim, não tem duas opções, tá ok? Eu vou pousar pela pista, que me dá, pela cabeceira, que me dá o total da pista, e isso é 900 metros. Bom, com 800 eu pouso, sobra 100 para se acontecer alguma coisa. Se eu der todo o freio e, enfim, entrar uma areinha no freio, eu precisar de 5 metros ou mais, enfim. Qualquer variação que ocorra, eu não conseguir pousar exatamente ali no local demarcado para o pouso, eu acabo pousando um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, em função de venda, eu estou garantido, tá ok? E todas essas informações, elas estão disponíveis, beleza. Para quê? Para que eu tenha uma análise situacional do que deve acontecer e eu mentalizar o que vai acontecer na hora do meu pouso. Então, assim, eu estou garantido com todas as informações possíveis e imaginárias que eu, como profissional, fui educado para fazer, e a gente é educado para fazer isso, só que alguns incorporam isso totalmente e mais um pouco, como meu amigo que eu falei para vocês, que é o melhor piloto do Brasil. Você pode comer na asa do avião dele, pode jogar comida lá e comer de tão limpa que é sempre a aeronave dele, e você pode jogar comida e comer no chão
de onde fica engarado o avião dele, porque é tudo brilhando. Ele exige que tudo esteja brilhando. Ele vai em todos os detalhes. Todos os detalhes. E quando esse meu amigo vai voar, é assim que eu aprendi, a gente entra num estado outro de concentração. Você vira outra pessoa. Você entra sorrindo no avião, você fica sério. Você não se distrai com nada. Você fica cumprindo aquele planejamento, não é o plano, é o planejamento de voo. Você tem que ficar cumprindo aquele planejamento, ouvindo todos os ruídos mínimos que seja, prestando atenção na fonia. Você não tem tempo para lembrar que você está vivo. Você não tem tempo para coçar o nariz. Não tem tempo para nada. Você fica completamente imerso no voo, não se distrai com nada, porque você vai estar preparado para qualquer situação que ocorra fora do seu planejamento. Não é do plano, é do planejamento do voo que você fez, tá certo? Então você vai vendo cada árvore que você já sabia que ia ter, tudo, cada placa que tem no chão, você vai sabendo tudo. Aí você chega lá, você vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que você já tinha conscientizado, já tinha programado a sua cabeça. Aí você vai lá na sua programação, no seu planejamento de voo e vai na pista mais, pousar na cabeceira, onde você vai ter toda a pista para você pousar, lindo, tranquilo, todo mundo satisfeito. O piloto, se não for voar daqui a 24 horas, CB no ar, piloto no bar, vai lá tomar a sua cervejinha, porque só vai voar depois de 24 horas, não pode beber antes de 24 horas, tá ok? A vida do piloto é uma vida praticamente monástica, e tem que ser assim, tá certo? Você não faz nenhum tipo de abuso. Vocês nunca ouviram falar de nenhum piloto, eu não conheço, em nenhum lugar do mundo, que tivesse feito alguma coisa diferente de um monge, tá ok? Essa é a vida do piloto. O que aconteceu situacionalmente? Vamos fazer a nossa análise situacional. Para encerrar o vídeo depois, então, eu vou ter alguns avisos importantes. Vamos lá. Primeiro, a condição da pista que eu tinha planejado, além de eu ter que pousar pela cabeceira do lado do mar lá, além de eu ter que pousar, fazer a aproximação lá pelo mar e não pela montanha, eu vou ter que tomar um cuidado a mais, porque a pista está molhada. Então, se o fabricante diz que eu vou comer ali 800 metros de pista para parar essa aeronave, provavelmente, e deve ter essa tabela em algum lugar, porque o fabricante faz isso, quando a pista está molhada numa condição assim, ele fala, aumente tanto. É uma tabela mais complicada do que essa que disponibilizaram, mas o piloto tem, porque ele tem todo o manual do avião. Ele só voa depois de fazer checagem no avião, ser aprovado para voar aquele avião. E tem tempo para estudar muito bem o manual do avião. Então veja, 900 metros já é o que a gente chama de no talo, já é no limite. Eu vou ter que pousar naquela cabeceira, e assim, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, desde o momento que eu vou para pouso, se acontecer alguma coisa, eu só tenho essa opção ou partir para a alternativa C. Não tenho outra opção. É fechado. Só tem esse planejamento na minha cabeça. Então eu vou com a missão de pousar na cabeceira. Perceba, é uma missão. A gente, na aviação militar ou na aviação civil, a gente chama isso de missão, igualmente. É uma missão, é como se fosse uma missão militar. É matar ou morrer. É assim que a gente tem que ver. Então eu já vou mentalizado, conscientizado, planejado, que eu vou para aquela cabeceira. Meu alvo é botar
as duas rodas do avião, trem de pouso das duas rodas principais, naqueles dois risquinhos da pista. É assim que tem que pensar um piloto de avião, tá ok? Legal. Qual a situação que a gente viu, constatou? Qual é a situação existente? Pois bem, o piloto pousou na cabeceira errada. Cabeceira errada. Então, vamos lá. Vamos supor que eu sou alguém, né, uma pessoa que fala assim, eu vou voar, lá na hora eu vejo, porque eu sou muito experiente. Tem duas cabeceiras, na hora eu escolho uma. Então veja, vou para pouso. Chego na hora do pouso, eu sei que a pista é 900 metros. Na hora que eu vou pousar na cabeceira errada, eu vejo que tem um deslocamento de cabeceira ali. Eu olho e falo, opa, tem alguma coisa de errado. Mas mesmo assim eu sou turrão, né? Eu sou o bambambam e vou para pouso. Na hora que eu vou para pouso e a gente chama de arredondando, colocando o avião em condição cada vez mais próxima de tocar com o trem de pouso na pista, eu começo a ver que a pista está encurtando, e o piloto tem golpe de vista. Se tem uma coisa que o piloto tem mais desenvolvido com que uma pessoa que não é piloto, é a capacidade visual. Você tem uma capacidade visual enorme e você tem experiência, você já pousou várias vezes. É como quando você vai ultrapassar um caminhão na estrada, uma estrada de via única, você puxa para a esquerda, você já vê se você vai conseguir ultrapassar o caminhão ou não. Você não vai arriscar para ver, para dar com os cornos no carro que está vindo em sentido contrário ou sair da pista porque tem uma curva. Você tem um golpe de vista da sua experiência. Então, mesmo que eu fosse pousar, eu estou falando de mim, que eu fosse pousar na cabeceira errada, eu ia estar vendo que a pista estava encurtou demais. Olha, daqui de todos os pousos que eu fiz, olhando até o fim dessa cabeceira, meu amigo, não vai dar. Eu preciso de 900 metros, já comi um terço da pista. Estou olhando, não estou vendo os 900 metros que eu estou acostumado a pousar. A pista está molhada. Eu já mentalizei, já tenho consciência que eu preciso de 900. Não estou vendo 900 metros. Nesta situação, eu não pouso. Eu vou para a alternativa C. Ou vou pousar, fazer o que a gente chama de turno de pista, vou arremeter, full power, potência total, espero ganhar a velocidade de decolagem, e dá para ganhar a velocidade de decolagem, porque ele já vinha chutado, já vinha com velocidade que não era zero, devia estar numa velocidade aí com 10, 20 nós, já dava para puxar o manche. É só dar um motorzinho ali, a gente não dá motorzinho, dá full power, e espera um pouquinho. E na pior das hipóteses, vai até a cabeceira, até a pista está quase acabando e puxa o manche. Eu não vou me arriscar a pousar numa pista que eu vi que não está com um comprimento de 900 metros disponível. Se eu chegar perto, segunda opção que já é absurda, e eu não estou enxergando com minha vista os 900 metros de pista que eu estou acostumado a pousar. Mesmo assim, eu vou pousar e vou arremeter. A gente chama isso de toque arremetida. Dá um toque e arremete. Você aprende isso no aeroclube rapidinho, nas primeiras horas de voo. Não precisa ter muita hora de voo para fazer isso. Você automatiza. São gestos automatizados. Tá ok? Então veja, eu não entendo em que situação se colocou este voo para que tivesse havido essa catástrofe. Eu não entendo a situação, mas a gente está fazendo uma análise situacional. Eu já coloquei algumas análises situacionais do ponto de vista do que eu
tenho de informação, do que, enfim, existe da pista, tudo, dos comportamentos que a gente considera normais para um piloto, e isso é um piloto tanto de teco-teco quanto do A380, do maior avião que tem. Esse comportamento é automatizado na gente, tá ok? É assim, é uma enorme exceção quem não tem esses comportamentos e acaba dando nisso daí que deu, ou no acidente lá de Gramado, ou no acidente do piloto da aviação coreana. Então isso daí não é exclusividade de ninguém, são exceções, né, que acontecem. Vamos lá, para terminar então. Quais seriam outras situações que podem ter contribuído? E veja, é só uma análise situacional, aqui não está se dando por respeito a todos, principalmente às vítimas do acidente. A gente não está dando nenhum tipo de diagnóstico, a gente não está se propondo a nada disso, porque é uma questão inclusive de ética. Quem vai dizer isso no fim é só o CENIP. Só estou analisando situacionalmente. Bom, nessas condições, o que faria acontecer uma atitude que não é comum, né? Uma atitude que está indo contra as regras básicas de segurança de voo, que todo piloto devia ter. O que pode ter contribuído a mais? Bom, a gente chama isso de dono do avião. Então, se você é dono do avião, conhece algum dono de avião, chama ele para ouvir. Eu entendo isso porque eu também tenho uma empresa. Não sou dono de avião, mas eu tenho uma empresa. E eu sei como é que pensa quem é dono de uma empresa e não é piloto. Eu quero chegar no meu destino. Eu só sei andar com o meu carro, e no meu carro quem manda sou eu. Eu só sei andar, talvez, quando era pobre, de ônibus, e o ônibus sempre chega no destino, e eu quero chegar no meu destino, eu quero ir lá. Tem um condomínio, pelo menos um que eu conheço de alto luxo, lá em Ubatuba. Eu quero chegar lá porque eu combinei que minhas filhas iam fazer uma brincadeira, fazer um jogo, eu tenho um churrasco, hein? Enfim, o dono do avião não quer nem saber. Ele acha que o avião é um transporte assim que tanto faz. Ele pede, o piloto tem que ter a competência de pousar lá e faz a pressão, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Então, uma outra situação que contribui, explica, mas não define totalmente, é a pressão do dono do avião, ou a pressão do passageiro. Tem uma relação complicada, né? Porque você, como piloto, você tem que dizer não, mas você vai dizer não para o patrão. Então, de novo, se você conhece alguém que seja dono de avião e que não é piloto, é hora dele ouvir. O dono do avião, passageiro do avião, tem que ser um ser inerte. Ele tem que ser igual a uma poltrona. Entra mudo e sai calado. Para não ser sem educação, ele pode cumprimentar. Bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Senta e fica quieto. Faça o que o senhor quiser, piloto. Trata o piloto de senhor. Mas a gente imagina que muita gente acha que o dinheiro compra até segurança de voo, né? Então, de novo, é uma situação que a gente não pode dizer que existe ou não existe. Estou fazendo uma análise situacional, me permita. É um brainstorm, é um pensamento livre. E é necessário neste momento. Então, existem fatores que a pressão sobre o piloto, pressão de chegar na hora, como aparentemente, por exemplo, foi o caso do avião da TAM, que é o maior acidente aeronáutico do Brasil, pressão de alguma maneira, enfim, essa pressão, ela anula ou pode anular toda a segurança de voo. É um detalhe, de novo, é um detalhe tão importante como um todo. Então, qualquer tipo de pressão, qualquer coisa que mude
este plano, esta conscientização do planejamento do voo para ele ser perfeito e o piloto poder tomar uma atitude caso alguma coisa diferente aconteça, diferente do planejamento, tudo isso não pode ter um fator contribuinte negativo, ele só pode ter fator contribuinte positivo. Um exemplo: piloto, tudo bem? Já depositei o seu salário adiantado, vamos fazer um voo? Piloto, estou aqui, um presentinho para você, eu trouxe um chocolate. É isso que a gente faz. Se você for, inclusive, passageiro de voo comercial, leva um chocolate, dá para a tripulação que for te atender. Porque nós precisamos desse pessoal, como dono de avião ou como passageiro, o mais tranquilos possível. O mais tranquilo possível. A gente tem que ser o inverso. Se ele tiver com alguma pressão, a gente tem que buscar tirar. É uma interação. Então veja, análise situacional. Se a situação não foi perfeita, pode ter contribuído. Então tem uma série de fatores contribuintes situacionais. Tá ok? Então agora vamos aos avisos finais importantes. Primeiro, no primeiro voo que eu falei que avião não cai como pedra. Tá errado. Em situações muito específicas, extremamente raras, pode acontecer, como no caso do acidente em Vinhedo, que o avião perdeu sustentação, e depois ele entrou em parafuso chato. Então, a única circunstância que o avião cai como pedra, tijolo ou paralelepípedo é quando ele entra em parafuso chato. São situações possíveis, sim. Eu falei como metáfora se ele fosse atingido por um míssil. Isso é uma metáfora. Então, para entender, eu devia ter dito explicitamente, porque eu estou falando para gente que não necessariamente entende de avião. Quando eu disse a metáfora, só se ele for atingido por um míssil, a ideia é essa. É que uma situação como entrar em parafuso chato equivale a ser atingido por um míssil. E também não tem nenhuma outra que eu conheço de operacional, né, de condição operacional. Então, acabado esse aviso que eu precisava ter feito, eu vou pedir para quem puder, então, interagir aqui, tirar a sua dúvida, porque este é o vídeo que eu faço com toda a ética e respeito aos acidentados, ao dono do avião, a todos aqueles que fizeram parte das vítimas deste infeliz acidente, mas, por outro lado, é também um vídeo que a gente faz por respeito aos que não foram vítimas, mas que são vítimas de uma outra maneira, são vítimas psicológicas, achando que pode acontecer com elas. Eu já tenho medo de avião, olha aí,